Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Os professores, eles são muito bons, a maioria tem mestrado e doutorado. Nós temos uma educação completa, bolsa rotativa, que isso facilita bastante para quem não tem condições de pagar o curso integral. A gente consegue formar profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho. Eu não escolhi o curso me escolheu. Vestibular 2017-2, provas dia 11 de junho. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Finca e Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E nosso convidado de hoje, Aguinaldo Nepomuceno. Ele é advogado e um defensor constante dos direitos do consumidor. O Aguinaldo já esteve aqui várias vezes em Sala de Opinião e é sempre muito importante ouvi-lo e, logicamente, esclarecer quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres como consumidor. Bem-vindo, Aguinaldo. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com você e poder levar informação para a nossa população. O que eu falo sempre, informação custa caro e por falta de informação a gente paga mais caro ainda, né? A população fica sempre reclamando, todos nós reclamamos muito, né, como nos sentimos enganados, né, quando vamos a compras ou se não fazemos alguns negócios, porque muitas vezes nós nem percebemos o que está escrito nas placas no comércio, muitas vezes não lemos direitinho o que está como se diz, nas indicações e levamos o produto para casa e muitas vezes também solicitamos um material sem fazer para ver um orçamento prévio, né? E às vezes compramos coisa desnecessária e nos enrolamos, né, na vida financeira. É sempre importante, né, fazer um orçamento prévio, né, daquilo que nós precisamos para comprar. Com certeza, Parício. Nós temos uma das melhores leis do mundo no que tange a defesa do consumidor, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. É um dos mais completos. Inclusive, recentemente, houve uma lei que determinou que todo estabelecimento comercial tivesse uma cópia do código à disposição do consumidor. Mas poucas as pessoas que param para ler, para verificar os seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor, ele contempla tanto a questão dos produtos, como a questão do serviço, a prestação de serviço. E na questão da prestação de serviço, o fornecedor está obrigado a fazer o orçamento prévio quando procurado por um consumidor para prestar aquele serviço. Vamos pegar um exemplo prático. Você leva o seu veículo a uma oficina para fazer uma manutenção. Antes de qualquer coisa, esta oficina é obrigada a fazer um orçamento, onde ela vai determinar, especificar o que é peça, o que é produto e o que é mão de obra. Separar as duas coisas, até porque para uma questão de imposto, os impostos são diferentes da mão de obra e dos produtos. Esse orçamento prévio tem que estabelecer data de início do serviço e data de fim do serviço. E ele tem uma validade de 10 dias. Então, se eu fiz um orçamento prévio hoje e o valor para o conserto do meu veículo ficou em R$2.000, eu não posso chegar lá daqui a 8 dias e esse comerciante, não é mais 8, agora vai ser 15. Ele tem que garantir aquilo que está no orçamento, porque a lei determina que uma vez feito, ele vale por 10 dias. E ele vincula as partes. Aquilo que está no orçamento vale para o fornecedor e para o consumidor. Muitas vezes nós, consumidores,
temos um objeto que danificou, quebrou, chegamos numa oficina, conserta aí, né? E esquecemos de perguntar. Vai embora, achando que o valor desse conserto vai ser um valor irrisório, vai ser e de repente a gente se surpreende com o valor do conserto é muito mais caro do que a própria peça que deixamos para consertar. Isso é um grave erro nosso, né? É um erro nosso. Quando eu faço isso, eu estou dando margem para ser explorado. Então, cabe também ao consumidor exigir o orçamento prévio. Trouxe aqui o exemplo do veículo. Quero primeiro um orçamento para depois eu decidir se eu vou fazer o conserto na sua oficina ou não. Porque simplesmente deixar este veículo lá e depois passar para ver quanto ficou, eu estou dando margem até para ser explorado. Veja só, o orçamento parte do pressuposto que o fornecedor ele é técnico naquela área, então ele tem que dar um valor e garantir aquele valor. Alterar este valor no curso do conserto só em casos amigáveis, onde as duas partes conversam e haja uma justificativa plausível. Por exemplo, é um veículo cujo defeito está dentro do motor. E aí a oficina vai dizer, eu vou te dar um orçamento prévio, mas eu não tenho condições de detalhar tudo que vai ser trocado, porque existem peças que podem estar boas ou não, mas eu preciso primeiro abrir esse motor para saber. Nesse caso, justifica uma alteração no orçamento anterior, após a abertura desse motor, se houver a necessidade de acrescentar mais alguma coisa. Só que isso tem que ficar claro, bem objetivo para o consumidor. Fora estes casos, não. O orçamento, uma vez feito, o preço tem que ser garantido até o final. Não pode haver alteração. Aguinaldo, o que é garantia legal? Muitas vezes, não, essa garantia é uma garantia legal. O que é isso, garantia legal? Garantia legal é aquela estabelecida pela lei, que a lei determina. Já é estipulada na lei, não tem restrições, não depende da minha vontade, da vontade do fornecedor. É a garantia que a lei determina. E a lei diz que a garantia para bens duráveis é de 3 meses e a garantia para bens não duráveis é de 30 dias. O que é bem duráveis? Aqueles bens que eu posso utilizar, reutilizar. A exemplo de um veículo, de uma televisão, até de um liquidificador, de uma máquina de lavar, são objetos que eu utilizo por várias vezes. Para estes, a garantia legal é de 3 meses. Bens não duráveis são bens que, com apenas uma utilização, ele vai se exaurir. Exemplo de um produto alimentício. Então, para esse, a garantia é de 30 dias. Esta garantia é legal, estabelecida em lei, não depende da vontade do fornecedor e nem da vontade do consumidor. Está imposta e não tem nenhum tipo de restrições. E a contratual? Existe uma garantia também, a legal e a contratual, né? Queria que você nos explicasse essas duas garantias. A garantia contratual, ela é complementar à garantia legal. Ela é um plus a mais. Ela é uma garantia que vai transcender os 3 meses. Vamos pegar de novo como parâmetro o mercado de veículos. Tem empresas que oferecem os seus veículos com uma garantia de 1 ano, outras 2 anos, outras 5. Já vi algumas empresas oferecer os seus produtos com garantia de 6 anos. Então, esta garantia ela é contratual, ela não é determinada por lei, ela não é obrigatória, ela fica a critério de cada empresa. Agora, uma vez que eu faço uma oferta, que eu faço uma publicidade, dizendo que o meu veículo tem uma garantia de 6 anos, eu tenho que garantir isso para aqueles veículos. A garantia contratual, ela tem que vir estabelecida mediante termos de garantia. Você pode pegar lá no seu veículo, abre a documentação, vai ter lá um termo de garantia. Ali tem as condições de uso. Então, na garantia contratual, pode haver algumas restrições, o que não ocorre na legal. Por exemplo, eu garanto o meu produto por 2 anos, mas tem que fazer as revisões periódicas numa oficina estabelecida por mim, ou seja, numa autorizada. Isso é legal, perfeitamente legal. Eu garanto o meu produto por 6 anos, mas você deve utilizar de tal forma, desde que esteja escrito de forma clara, de forma objetiva, não tem nenhum problema, é legal. Então, garantia legal é aquela estabelecida por lei. 30 dias para produtos duráveis,
90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis. Garantia contratual é aquela que as empresas oferecem, além dos 3 meses, a critério de cada empresa, como forma de dizer que o produto é bom e atrair o consumidor. Mas o consumidor muitas vezes tem uma dificuldade, apesar de ter o contrato contratual ou aquela legal, ele vai à empresa reclamar e muitas vezes o dono da empresa tem resistência a obedecer o que está na lei. E difícil, muitas vezes uma pessoa humilde chega no comércio e tem essa resistência. Como proceder? Aí se houver a resistência, nós temos que recorrer ao Poder Judiciário, aos PROCONs. Mas o PROCON, ele é um órgão administrativo, ele não tem a força impositiva. Então você recorre ao PROCON, o PROCON chama essa empresa, tenta fazer um acordo. Mas às vezes consegue fazer este acordo, resolve o problema, às vezes não consegue. Se não conseguir, você vai ao Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem a força impositiva de fazer valer aquilo que está na lei. Há algo bem interessante dentro dessa questão, Aparício, que muitas vezes aquele defeito, aquele vício daquele produto que eu comprei, ele não é visível, eu não consigo detectar aquele defeito ou aquele vício. E passa-se 3 meses, só depois de 5, 6, 7, 8 meses é que eu consigo verificar que ali tem um defeito, que ali tem um vício. E neste caso, eu perdi a garantia? Não, porque a lei diz que nos vícios ocultos, aqueles que eu não consigo detectar no momento da utilização do produto, o prazo começa a valer a partir do momento que o vício vem à tona, a partir do momento que eu consigo perceber o vício. A partir dali começa a contar o prazo. Então, vício oculto, aquele que eu não consigo detectar no momento que eu estou utilizando, durante aí 1 mês, 2 ou 3 ou 4, só depois de 5, 6 ou até 1 ano que eu vou ver que tinha um defeito e que eu não tinha visto esse defeito, começa a contar o prazo a partir do momento que eu percebo o defeito. E a garantia estendida? O que é a garantia estendida? Porque muitas vezes a gente se confunde com isso. Então, a garantia estendida, na verdade, ela não é uma garantia a rigor. Ela é uma forma de seguro que as empresas embutem na venda. Usa, às vezes, de má fé. Você chega para comprar lá uma geladeira... Empurram lá. O vendedor diz, olha, você tem a garantia de 3 meses. Essa eu já tenho, essa lei me dá, não é a empresa que está me dando, não. Aí diz, você tem mais uma garantia de 1 ano que a empresa está te dando. Mas se você quiser mais 1 ano de garantia, você paga mais um pouquinho, que você vai ter uma garantia de 2 anos. Então, esse pagar mais um pouquinho, eu estou contratando um seguro. Ou seja, eu estou contratando, pagando por uma garantia de um terceiro que vai vir resolver um problema caso ocorra. Então, é uma esperteza que muitas empresas utilizam neste caso. Ela não chega a ser ilegal, desde que seja conversado com o consumidor, seja orientado o consumidor e não seja embutida de forma sorrateira. Se ela for de forma sorrateira, ela é venda casada, é ilegal. Mas se ela for de forma clara, olha, a garantia é 3 meses pela lei, a empresa está te dando mais 1 ano, e se você quiser comprar mais 1 ano de garantia, custa tanto. Fica a seu critério. Se houver estas orientações, não é ilegal. Mas se não houver, como na maioria dos casos não há, ela é venda casada, portanto é ilegal. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe.
É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Eu escolhi a Faculdade Metropolitana pelos títulos que os docentes possuem. A boa localização dentro da cidade e depois pela estrutura. E vou conseguir ingressar no mercado de trabalho sem problema algum. Vou sair do curso de Estética e Cosmética, uma profissional de excelência e muito capacitada. Vestibular 2017-2, provas dia 11 de junho. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com o Sala de Opinião. É o nosso lado, Agnaldo Nepomuceno. Ele é advogado e um militante nas causas, na defesa do consumidor. Doutor Agnaldo, eu recentemente fiz uma compra num shopping aqui em Porto Velho e fui comprar um guarda-chuva. Um guarda-chuva, achei interessante o guarda-chuva e comprei o guarda-chuva. E ao pagar, ele falou, você não quer levar não quer fazer um seguro desse guarda-chuva? Porque é importante, porque se houver alguma danificação, se danificar, a gente dá outro guarda-chuva novo. E questão de R$10, R$15, isso que tipo de contrato é esse? Então, seria a garantia estendida, né? Na verdade, aí que ele isso tá é uma grande enganação, na realidade. É uma grande enganação. Na verdade, ele está querendo te vender mais um produto, certamente de uma outra empresa, que seria um seguro. Como muitas vezes você vai num banco fazer um empréstimo, geralmente o banco já embute naquele empréstimo um seguro. É venda casada. Tem que ficar muito claro para o consumidor. Você quer esse produto a mais? Ele está no mercado para ser comprado. Você quer comprar? Beleza. Agora, dizer, não, muitas vezes ele fala para o mais humilde, não, você paga mais tanto que você tem mais tanto de garantia. Não, tem que ser claro, tem que ser bem objetivo. Compra de veículo. Qual, na realidade, a garantia que nós consumidores temos na compra de um veículo? Qual o tipo de seguro e qual a garantia que o consumidor tem? A gente sonha tanto com um carro novo, sonha tanto em ter o primeiro carro, né? E nós queremos ter uma garantia, né, desse produto. O veículo ele é um bem durável, né? Então ele já tem por lei a garantia de 3 meses, esta é a garantia legal, e tem a garantia que as empresas oferecem, que é a garantia contratual. O grande problema é quando eu vou adquirir um veículo usado. E aí o mercado de veículo usado ele é bastante aquecido e é comum a gente ver na mídia dizendo aqui você tem 3 meses de garantia de câmbio e motor. É legal isso? Não. Quando eu vou comprar um veículo usado, a garantia de 3 meses ela é legal, independente daquela revendedora querer me oferecer ou não, ela é legal, eu já tenho essa garantia. E não é só câmbio e motor, é todo o veículo. É todo o veículo, não é só câmbio e motor. Todos os componentes do veículo, né, têm que ser oferecida a garantia de 3 meses, mesmo que seja um veículo usado. Desde que eu esteja comprando um veículo de um fornecedor, de uma empresa. Agora, quando eu compro um veículo de uma pessoa física, de um terceiro, né? De um terceiro, que não é comerciante, que não vive daquilo, porque às vezes é um terceiro, mas ele vive daquilo. Então, vive de compra e venda de carro. Ele consegue dar esse seguro, né? O terceiro, nesse sentido. Se o terceiro vive de compra e venda de carro, ele é comerciante, mesmo que seja individual, sem empresa. Logo, ele é obrigado a dar a garantia de 3 meses. Agora, se o terceiro não vive de compra e venda de veículo, é uma pessoa, um amigo seu que está vendendo o veículo do uso dele. Neste caso, não aplica o Código de Defesa do Consumidor, aplica o Código Civil. Por isso a importância, em ambos os casos, de eu tomar algumas providências. Primeiro, se eu vou comprar um veículo usado, ver a idoneidade de quem está vendendo. A idoneidade da empresa ou daquela pessoa física que está vendendo. Segundo, ir ao órgão de trânsito, verificar quanto multa, se esse veículo já foi furtado, se tem algum problema ali. E existe algo interessante que pouca gente sabe. Pega o documento do veículo e dá uma olhada. Se tiver as letras RR próximo ao número do chassi do veículo,
significa que este veículo foi remarcado. Quando ocorre a remarcação? Quando o veículo envolve acidentes graves, ou ele é roubado, ou ele é furtado e foi recuperado pelas autoridades, e aí houve a necessidade de uma remarcação. Veículos que foram remarcados, o valor de mercado dele é reduzido. Você tem problema na hora de fazer o seguro, geralmente as seguradoras não gostam de fazer seguro de veículos nessas condições, e quem vende não vai falar isso para o consumidor, não. Então tem que ficar atento a essa questão. Quais são as principais queixas, por exemplo, do consumidor com relação ao veículo? O que mais o senhor ouve falar e o senhor recebe reclamações? De toda a ordem, mas principalmente envolvendo, agora nos carros mais modernos, bomba injetora, são peças caras geralmente, né? Os carros a diesel, problema de caixa, de marcha, problema de motores, geralmente problemas que quando ele compra, ele não conseguiu detectar, o veículo está rodando, está ali, só com o tempo que ele consegue detectar esse problema, são os vícios ocultos. Se ele provar que o vício já tinha no momento da compra, pode ter 1 ano depois da compra, 2 anos, não importa, a garantia está lá para cobrir e quem vendeu é obrigado a cobrir. O consumidor comum, que não tem esse recurso, geralmente ele vai ao mercado, ele vai a uma loja comprar uma camisa, vai comprar um tipo de alimento. Quais são os direitos da realidade desse consumidor? Principalmente, por exemplo, comprei um alimento, esse alimento está vencido, esse alimento já passou do prazo de validade para ser vendido. Como é que faz isso? Qual o direito desse consumidor? Ele pode reclamar? Onde ele tem que denunciar? Deve, né? Porque o consumidor deve ajudar as autoridades públicas nesta questão. Primeiro, é bom que a gente verifique na compra de alimentos, a gente tem alguns cuidados, verificar as datas de validade dos alimentos, verificar a embalagem, se não está amassada, se não está enferrujada, se for embalagem lata, dá uma verificada antes. Mas mesmo assim, se passou batido, eu acabei comprando um produto e verifiquei que ele está vencido ou está estragado, além de eu voltar na empresa e ela ser obrigada a me repor esse produto, eu devo comunicar às autoridades, aí no caso a vigilância sanitária, para que tome as providências junto a essa empresa, para ela não continuar fazendo isso com outras pessoas. E se for um produto que eu cheguei a consumir e tive um prejuízo na minha saúde, tive gasto, esta empresa é obrigada a ressarcir os gastos, além de eventual danos morais. Você imagina o seguinte, você tem uma reunião amanhã importantíssima para fechar um negócio que vai te render um bom dinheiro em razão do seu trabalho. E aí você vai no supermercado, compra um determinado produto, ingere aquele produto e durante a noite você tem um desarranjo intestinal que te leva para o hospital e em razão disso a sua reunião é cancelada e você perde aquele negócio. Você perdeu o negócio em razão do consumo de um produto que aquela empresa colocou no mercado estragado. Então ela é obrigada a te ressarcir esses prejuízos. Hoje os mercados, as grandes lojas que vendem comestíveis, elas têm um cuidado muito grande, né, para isso não acontecer, né? Tem, até porque o poder público tem o poder de impor multa, até de fechar o estabelecimento se for o caso. Então, além da marca, hoje nós vivemos num mundo de muita concorrência, que seja qual for o produto, tudo tem concorrência. Então, se eu não cuidar daquilo que eu coloco no mercado, eu vou ser tragado pelo concorrente. E hoje, na época aí da rede social, eu não preciso muitas vezes do rádio, do jornal para falar algo que aconteceu em determinado lugar. A rede social está aí, as pessoas postam, enfim. Então, o comerciante ele tem medo, sim, desta questão, porque vai denegrir a imagem do seu comércio e da sua marca. Doutor, uma das coisas interessantes que a gente observa no dia a dia, muitas vezes grandes restaurantes tem a sobra da noite, né? E muitas vezes aquela sobra é jogada fora. E a gente pergunta por que o proprietário desse restaurante não pega essa alimentação e não dá para uma casa de apoio, não dá para a população de rua. Muitas vezes o comerciante não posso fazer porque se esse alimento fizer mal a alguém dessa casa de apoio, ou fizer mal às pessoas da rua, eu vou ser processado por isso, eu vou ser condenado porque
dei uma alimentação que não fez bem àquela pessoa. Que procedimento é esse? De fato porque as pessoas morrem de fome, né? Infelizmente, a gente se questiona isso. A pessoa está passando a necessidade, o alimento está sobrando, vai para o lixo, mas os supermercados, no caso aí, padarias e outros, preferem porque vai correr o risco. Se ela doar para alguém, aquilo entra como amostra grátis. Eu estou doando, é uma amostra grátis. Mas a lei diz que mesmo as amostras grátis, se causar prejuízo, quem deu tem que ressarcir o prejuízo. Então, de fato, se aquele restaurante doa para alguém aquele resto de comida e a pessoa tem um problema em razão daquela comida, aquele restaurante vai ser responsabilizado. O que parece injusto, né? Porque nós vivemos uma situação de dificuldade para todo mundo. E aquela alimentação vai resolver o problema de tantas pessoas que estão passando fome. E, quer dizer, ele fica com medo por causa da justiça, né? Que poderá... aí talvez é uma deixa para um projeto de lei a nível federal que amenizasse essa situação, né? Se você está tendo a boa vontade de doar, se você comprova que está doando o produto ali, que está de boa qualidade, mas por um mau uso lá, de repente, fez mal... isentar esse doador da responsabilidade. Poderia, através de um projeto de lei federal, né, resolver esse problema. Eu acho que é importantíssimo. Uma deixa. Fazemos aqui um pequeno intervalo no estado de opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Fazer ciências contábeis na finca é uma satisfação muito grande. A gente tem profissionais muito bem preparados aqui na finca. Os professores são qualificados, são os melhores. E a que mais me atendeu em termos de estrutura e por possuir um corpo pedagógico de excelência. Gestão hospitalar é uma área que precisa de profissionais qualificados. E a finca é que faz isso acontecer. Vestibular 2017-2, provas dia 11 de junho. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com sala de opinião. Ao nosso lado, Aguinaldo Nepomuceno. Ele é advogado e um militante em defesa do consumidor. Doutor, muitas vezes acontece daquelas pessoas um pouco como que se diz, agitada, chegar num comércio, ver uma joia ou ver um produto com um valor bem alto e acha que pode pagar, que ele pode ter aquilo. E compra esse produto, leva o produto para casa e chega em casa e vê esse produto que eu comprei, como é que vai ser para pagar? E vem aquele arrependimento, o que eu vou fazer? Comprei algo na impossibilidade e não tenho condições de pagar. Isso leva um transtorno para a família toda, aquela dificuldade. O que esse consumidor, como pode resolver essa situação, que é uma situação crítica para quem compra e, logicamente, crítica para quem também vai receber o produto de volta? Vende. Olha, aí existem duas situações. Se eu compro o produto no estabelecimento comercial, eu fui até o estabelecimento comercial, olhei o produto, gostei do produto e comprei esse produto, não há direito de arrependimento e nem de troca. Eu não posso devolver? Não, você não pode devolver. Há a possibilidade de devolução se aquele estabelecimento comercial assim entender em fazer. Ou seja, uma questão negociada, mas a lei não impõe a devolução de um produto quando eu compro ele lá no estabelecimento comercial. Eu vou lá, olho o produto, experimento o produto, né, e acabo comprando, comprei, acabou.
Se o produto apresenta defeito ou vício, é uma outra história. Estamos falando de um produto em condições de uso. Agora, quando o produto é comprado fora do estabelecimento comercial, ou quando o serviço é prestado fora do estabelecimento comercial. No caso da internet, seria, eu solicito pela internet uma calça, eu solicito um rádio, alguma coisa assim, objeto, né? Chega lá, não é nada daquilo. Internet, telefone, vendedor ambulante, telefone, catálogo, telefone nem não usa mais, catálogo, mas tem aqueles programas de televisão que fica mostrando produtos e faz aquela, né, melhor produto do mundo, aquela encenação toda, aquele relógio bonito, e aí você se empolga e compra. E aí quando o produto chega na sua casa, às vezes não é aquilo que você viu lá na telinha da televisão. E às vezes até é, mas aí vem a questão, e agora? Como é que eu vou pagar? Você tem uma saída. Neste caso, você comprou um produto fora do estabelecimento comercial, você tem 7 dias para exercer o direito de arrependimento, devolver o produto e reaver o direito, o seu dinheiro de volta. Inclusive nos produtos vendidos via internet, os sites já são obrigados a disponibilizar um meio eletrônico para o consumidor exercer o direito de arrependimento. Isso é um decreto federal que determina isso já. Hoje, através da internet, a população faz compra até em sites do exterior, da China. Então, como é que faz? Por exemplo, eu compro um produto, vejo na internet lá a oferta de vários produtos interessante e que enche os olhos, oh, coisa bonita, tal, vou comprar isso aqui, é avançado, e peço. E aquele produto vem algo totalmente que não é diferente. Como que eu faço? Então, por esse decreto federal, todos os sites que operam no Brasil, não importa de onde ele seja, uma vez que ele está operando no Brasil, ele submete ao Código de Defesa do Consumidor a nossa lei. Todos eles têm que ter um dispositivo no próprio site para você exercer o direito de arrependimento. Além de ter no próprio site os telefones e os endereços físicos dos responsáveis por aquele site. Por eventual questão não resolvida administrativamente, você vai ingressar com uma ação na Justiça e a Justiça vai ter condições de chegar àquele fornecedor, àquela pessoa física. Mas mesmo sendo, por exemplo, essa empresa na China? Mesmo sendo, ela tem que ter o representante aqui no Brasil. Mas você acha que a Justiça consegue, que nossos processos demoram tanto, um processo de uma compra, de um material que foi na China, você acha que nós vamos conseguir resolver? Aí é uma questão da morosidade da própria Justiça em todos os processos. Mas para ela operar no Brasil, ela tem que ter um dispositivo dentro do Brasil. Não existe, por exemplo, nenhum site que esteja operando no Brasil, que eu acesse e que não esteja legal? Pode até ter. Como não há o controle, né, as autoridades não têm como controlar tudo que é vinculado à internet. Então pode ter sim, e eu digo que tem. Mas para o consumidor, cabe a ele, na hora de fazer a compra, verificar se aquele site tem um dispositivo onde eu posso exercer o meu direito de arrependimento, se aquele site fornece o endereço físico dos seus responsáveis, se fornece o CNPJ da empresa, o endereço da empresa. Se não fornecer isso, é melhor que eu não compro por esse site, porque aí eu estou comprando por um site, vamos usar um termo aqui, pirata. Se ele é pirata, as autoridades não têm nem como chegar a ele, porque de uma hora para outra ele sai do ar. Mas o provedor desse site é no Brasil. Então, se for a fundo rastrear, você consegue descobrir. Mas é bom que o próprio consumidor fique atento, porque cabe também a nós, né, nos resguardar dos nossos direitos. Vou entrar aí em qualquer site que eu não tenho nenhuma confiabilidade de fazer uma compra, eu também estou dando margem ao azar. Num site desse internacional, por exemplo, eu faço uma compra num site desse internacional, como é que ficam os tributos dessa compra com relação? Eu pago esse tributo como? Não, o tributo, no caso, seria pago pelo vendedor, porque ele vai te entregar o produto livre. Já livre, não tem problema, né? Livre de qualquer ônus. Isso Aí é o site com a Receita Federal. Eu não corro o risco da Receita me pegar porque eu estou comprando um produto fora do Brasil? A princípio não, só se for grandes compras que tem que vir aí passar pelos órgãos reguladores. Geralmente essas compras pequenas que você faz, ele já entra no Brasil, para entrar ele já entra legalizado, até porque os sites sérios,
com o mercado que nós temos no Brasil, que é um mercado enorme, eles não vão querer problema com a receita por pouca coisa. Doutor, o consumidor hoje em dia, qual a maior queixa que ele tem no consumo? Produtos com defeito, produtos com vício. Nós já falamos aqui a diferença, né? Defeito é aquele produto que te causa prejuízo. Por exemplo, comprei um carro e aí o freio não funcionou e em razão disso eu bati num poste e acabou com o carro e até com a vida. Isso é um defeito. Vício é aquilo que não te causa um prejuízo, mas torna impróprio para o uso. Por exemplo, comprei um carro, está funcionando tudo bem, mas de repente chove e está entrando água dentro do carro. Ele tem um vício, né? Essas duas situações, o defeito e o vício, é a maior reclamação, porque as produções é em massa, né? Antigamente se produzia com maior cuidado, se produzia um produto para cada consumidor. Hoje se produz em massa e as empresas querem produzir cada vez mais e muitas vezes perde a qualidade. Em razão dessa larga produção, muitas vezes se perde a qualidade. O consumidor hoje está mais esclarecido? Está mais esclarecido e mais exigente, pode ter certeza disso. O consumidor hoje ele está fazendo questão por pouca coisa, como meu pai falava no sítio, não faz questão por pouca coisa, hoje está. Tem consumidor que vai atrás dos seus direitos, por mais que seja 10 ou 15 reais, ele vai atrás. Não importa o valor, importa saber que o meu direito está sendo respeitado. E hoje, telefonia, e aqui não tem nenhum medo de falar, telefonia, planos de saúde, TV a cabo, Sky, essas coisas tudo, isso dá muito problema, muito problema. E o maior problema é que difícil encontrar pessoa física para resolver. É sempre um 0800, que você liga, fica, espera, cai. Quando é para eles oferecer o produto para a gente, a linha não cai, mas quando é para você reclamar de um defeito, de um vício, sempre você vai ter problema com essas operadoras. Hoje, por exemplo, em termos de justiça, o consumidor vai à justiça realmente, ele briga pelo seu prejuízo, vai. Exige? Vai. Tem uma parcela considerável da população que vai. Basta fazer uma visita no próprio PROCON ou no juizado especial que você vai ver a quantidade de processos que tem no juizado especial reclamando coisas pequenas, de R$50, de R$30, de R$100, coisa que... Mas o advogado, no caso desse, não fica muito mais caro? Porque... Não, você não precisa de advogado no juizado. Aí uma informação, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Você pode ir sem advogado no juizado de pequenas causas. Isso facilita muito, né? Facilita. Você só vai precisar de um advogado quando o valor da causa for superior a 20 salários mínimos. Um contrato com dupla interpretação, com cláusulas em que você fica em dúvida o que é aquilo, uma na realidade confunde com a outra. Como que fazer isso? Então os contratos, via de regra, os contratos têm que ser de forma clara, objetiva, com letras legíveis, no mínimo 12, fonte 12, e não deve conter expressões de difícil entendimento ou expressões em línguas estrangeiras. Esta é a regra para os contratos. Existe aquele contrato onde eu sento com você, nós dois conversamos, acertamos as cláusulas, negociamos e colocamos no papel previamente ajustado entre nós dois. Esses contratos estão acabando, porque as grandes empresas não conseguem sentar com o seu consumidor para fazer um contrato individualizado. Então, ela faz um contrato único, um contrato de adesão. Exemplo dos contratos de banco, contratos de operadora de telefonia, contratos de plano de saúde. E aí você acaba aderindo àquele contrato já escrito, ou adere ou não tem o produto que você deseja. Por isso o código diz, uma vez que eu estou aderindo a um contrato que foi feito pelo fornecedor, que eu não tive a oportunidade de negociar aquele contrato, então as cláusulas que de dupla interpretação têm que ser interpretadas de maneira favorável a mim, consumidor, em detrimento do fornecedor. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia.
Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Os professores, eles são muito bons, a maioria tem mestrado e doutorado. Nós temos uma educação completa. Bolsa rotativa, que isso facilita bastante para quem não tem condições de pagar o curso integral. A gente consegue formar profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho. Eu não escolhi o curso me escolheu. Vestibular 2017-2, provas dia 11 de junho. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Finca e Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com sala de opinião com Aguinaldo Nepomuceno. Ele é advogado e um dos grandes defensores do direito do consumidor. Aguinaldo, como a gente vê constantemente, vê a reclamação de clientes que vão à boate e tomam todas lá, se divertem à noite, né? Fica uma beleza e no final perde a comanda, ou não dão o fim na comanda e o proprietário da boate ou do bar, ele fica irritado, logicamente ele tem que dar conta do seu patrão lá, do consumo daquele consumidor. Uhum. E existe uma lei aí que defende, né, esse consumidor na perda da comanda. Queria que você falasse sobre isso. Sim, é comum os bares, restaurantes, boates, colocar inclusive lá na própria comanda uma multa pela perca da comanda, ou seja, eu tomei 2 cervejas, 3 cervejas, mas se eu perder essa comanda, eu vou ter que pagar 200 cervejas. Geralmente é um valor muito alto. Isso não é legal. Isso não é legal. O Código do Consumidor diz que o risco da atividade comercial é do comerciante. E este risco não pode ser transferido para o consumidor. É o estabelecimento que tem que arrumar os meios necessários para contabilizar o que efetivamente foi consumido. Eu não posso pagar por algo que eu não consumi. Se ele estabeleceu como meio de controle a comanda, ele assume o risco por eventual perca, ou ele então estabeleça um meio seguro para ele. Então, caso alguém venha incorrer nessa situação, e já aconteceu inclusive comigo num determinado estabelecimento, que não era a comanda, mas era aquela pulseirazinha que colocam e tem um chip e passa lá. E ela simplesmente desprendeu do meu braço. E no momento que eu dei falta, eu fui lá e comuniquei, olha, a pulseira desprendeu do meu braço e até agora eu consumi X. Quando foram lá no computador já tinha mais Y naquela pulseira. Alguém achou, foi lá e começou a pegar produtos. Falei, não, eu vou pagar aquilo que eu consumi. Se ela desprendeu do meu braço e vocês não provarem que eu tirei, que eu forcei, que eu puxei, é porque vocês utilizaram um produto de má qualidade. Então vocês assumem o risco. Mas dá um transtorno, né? Dá muito transtorno. E aí começaram a querer criar o problema, né? E eu peguei o Código do Consumidor, abri, li, e aí me cobraram só aquilo que efetivamente eu tinha consumido. Então não é legal a multa, porque multa compreende uma penalidade por uma infração à lei. E penalidade só quem pode aplicar é as autoridades competentes. O particular, dono do estabelecimento, não tem poder para aplicar multa em ninguém. O termo já é mal utilizado. Então não é legal. E agora tem uma lei estadual também que diz da ilegalidade dessas cobranças. Mas tem empresários que tentam prender, inclusive, o consumidor. Chama a polícia. O consumidor tem que ter bom senso e boa fé, porque existe também um princípio chamado boa fé objetiva. A boa fé objetiva aplica para todos.
Se eu consumir R$100 de produto e dou um jeito de perder essa comanda e depois vou lá dizer que eu consumi R$10 de produto, isso aí entra na questão da boa-fé objetiva. Se o comerciante provar que realmente o meu consumo foi 100 e que eu estou usando aquilo como artifício, eu posso responder também na justiça, porque tem os dois lados. A boa-fé objetiva aplica para os dois lados e só isso é motivo para um programa inteiro, essa questão da boa-fé objetiva, bem interessante. E na realidade eu acho muito interessante, porque isso no dia a dia você vê cada caso dessa natureza que incomoda não só o consumidor, como também deixa os proprietários de estabelecimentos, principalmente noturno, né? Em situações bem difíceis. Bem difícil, né? Doutor, mas nós estamos vivendo no Brasil um processo extremamente preocupante, né? E a população indo às ruas, manifestações de todos os lados, a favor e contra ao que vem acontecendo no país, e à beira de um processo sucessório, né? Nós temos um presidente que fala que não foi eleito, mas foi eleito, né? Conjuntamente com a presidente Dilma, que foi cassada, né? E sobrou o vice, que foi eleito com os votos também que eles tiveram em conjunto. E hoje existe esse problema gravíssimo com o presidente da República. Como que fica essa linha sucessória? O que vai acontecer no Brasil? É uma situação que eu diria vergonhosa que nós estamos vivendo no Brasil, né? Até é uma vergonha a nível mundial que nós estamos vivendo. Mas técnica e juridicamente, primeiro a gente tem que ter em mente que o Brasil é um país democrático e nós temos aí a separação dos poderes, 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, cada um com as suas funções estabelecidas. Ou seja, o legislativo de fazer as leis e fiscalizar, o executivo de administrar e o judiciário de julgar. E cada um tem uma autoridade máxima. Lá no legislativo tem como autoridade máxima o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Lá no judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E lá no executivo, o presidente e o vice-presidente da República. E a Constituição diz o seguinte: se sobrarem, se vacarem, ou seja, se tornou vago os cargos de presidente e de vice-presidente, tem outras autoridades chamadas para estes cargos, para exercer a presidência. Existe a substituição e a sucessão. A substituição é algo temporário. Se o presidente da República fica doente e fica impossibilitado de assumir o cargo por 15 dias, não significa que ele perdeu o cargo. Ele está apenas 15 dias fora do cargo. Neste caso, chama-se o vice-presidente. Eu tenho um exemplo de substituição. O que aconteceu no Brasil com a cassação da Dilma não é substituição, é sucessão, porque ela foi cassada, então o cargo ficou vago permanentemente até o final. Então chamou-se o vice, que são as duas autoridades do executivo, o presidente e o vice-presidente. Se o presidente hoje, que era o vice, Michel, for cassado, se tornou vago o cargo de presidente e o cargo de vice. Aí chama quem? Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia hoje. E esse presidente da Câmara dos Deputados, hoje teria 30 dias para convocar eleições indiretas, porque nós já passamos do 2º ano de mandato, nós estamos nos 2 últimos anos de mandato. Então ele teria 30 dias para convocar eleições indiretas. Na ausência dele, chama quem? Presidente do Senado. Na ausência do presidente do Senado, presidente do Supremo. Então a situação hoje, se torna vago o cargo de presidente, assume o presidente da Câmara e ele tem 30 dias para convocar eleições indiretas, onde o Congresso vai se reunir e vai votar e eleger um novo presidente e um novo vice-presidente para terminar este mandato. E no ano que vem teria eleições normal. Mas o Senado aprovou, não sei se é uma emenda, um projeto, permitindo, né, a eleição indireta, direta, né? Como que é isso? Hoje, inclusive o Senado aprovou essa PEC em primeira votação
para um projeto de emenda à Constituição ser aprovado, precisa de 4 votações, né? Primeira e segunda na Câmara, primeira e segunda no Senado, ou primeira e segunda no Senado, depois primeira e segunda na Câmara. Então, aprovou em primeira votação, dizendo que, se o cargo de presidente, de vice-presidente ficar vagos nos primeiros 3 anos de mandato, aí assumiria o presidente da Câmara e ele teria 90 dias para convocar eleições direta, aquela que o povo vá às ruas e vota para eleger um novo presidente e um novo vice. Mas não é o caso de agora, né? Não, não é o caso de agora, porque agora está valendo o que está na Constituição. Porque, na realidade, a opinião pública que pode estar pensando que isso que foi aprovado no Senado é para esse processo eleitoral do Temer agora. Não, na verdade, foi aprovado em primeira votação. Ainda tem uma discussão enorme para se aprovar isso até o final. Isso rola o ano inteiro e talvez não consiga aprovar. Caso seja aprovado, aí aplicaria, porque a emenda à Constituição ela aplica a partir do momento que ela é promulgada. Geralmente um processo desse demora quanto tempo? De votação? Depende muito da vontade política dos deputados e senadores. Teria que ser uma sessão do Congresso, Senado e Câmara Federal. Ela foi aprovada em primeira votação no Senado Federal, aí tem um interstício mínimo, depois vai para a segunda votação no Senado Federal, depois ela volta para a Câmara, tem primeira votação na Câmara e segunda votação na Câmara. Não tem como se estipular um prazo, porque depende da vontade política do presidente do Senado e do presidente da Câmara em colocar em pauta. Se houver vontade política deles em colocar em pauta essa questão, ela pode ser aprovada até o final do ano. Se não houver a vontade política, ela pode ficar lá por 3, 4, 5 anos e não ser aprovada. Nós temos projeto de emenda à Constituição que está lá há 10 anos e não foi aprovado. Porque para ser tem que ser colocado em pauta. Quem coloca em pauta é a mesa diretora, tanto do Senado como da Câmara. Então tem que haver o interesse deles em colocar aquele assunto para discussão. Doutor, chegamos ao final de Sala de Opinião. Quero agradecer aqui imensamente a sua presença e só esperar que o senhor volte outras oportunidades para que possamos levar esse conhecimento a toda a população. Estamos à disposição para falar sobre o direito do consumidor e outros ramos do direito aí também. É um prazer para nós levar informação. A gente faz porque a gente gosta. E quando a gente faz o que gosta, a gente faz com carinho. Doutor, muito obrigado. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Eu indico a medicina veterinária aqui da finca porque a estrutura faz toda a diferença no momento da nossa formação. Hoje a gente tem uma fazenda muito bem montada, que a gente tem aulas práticas. Laboratórios bem equipados, modernos, com vários equipamentos. Com toda essa infraestrutura que a finca pode oferecer pra gente, eu tenho certeza que todos os alunos vão conseguir sair pronto para o mercado de trabalho. Vestibular 2017-2, provas dia 11 de junho. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Finca e Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar.